Gente, boa tarde. Estamos aqui ainda num clima de conferência, que foi super gostoso. E lá na conferência, a Silvana estava lá, a Érica também. E eu resolvi vir aqui comentar um pouquinho para vocês sobre a nossa ferramenta digital, sobre a nossa experiência digital e como a apresentação foi feita lá na conferência. A Sil, como facilitadora, fez bastante teste, a Érica também estava lá. Eu trouxe elas para contarem um pouco do ponto de vista delas em relação a esse novo produto, tá? Então, queria antes de tudo, né, então assim, vou apresentar as duas meninas, vou pedir para vocês darem uma boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, eu sou a Érica Paiva, consultora de imagem... no microfone, gente. Sou a Érica Paiva, consultora de imagem e estilo. Minhas professoras, eu tô, gente, professoras aqui, professoras. E eu estive na conferência, como a Lu comentou, foi um evento incrível, né? A gente estava comentando aqui. Aguardem que ano que vem tem outro. Tem que ir, né? Tem que ir. Muito gostoso. Se você é consultor tem que ir, não pode ficar por fora desse evento. E teve esse grande lançamento lá, que na hora que eu fiquei sabendo do lançamento, eu já baixei na mesma hora, no mesmo instante, enquanto a Lu falava, eu já estava baixando o aplicativo e já estava usando, então... Bacana, que bom. Então, eu falei, a Érica toda animada, eu falei, você topa participar da live, já que você está tão empolgada e está usando? Porque eu queria, né, ela já está um passo à frente, talvez, de outras consultoras que são da comunidade, que estão aqui assistindo a gente, e ela vai contar um pouquinho do ponto de vista dela. Sim. Obrigada, viu, Érica, por estar aqui. A Érica tem um trabalho muito bacana, tem um podcast também agora, Sim, podcast, né? Faço podcast nas redes sociais, no Instagram, YouTube também, agora com o YouTube também, os atendimentos de consultoria de imagem, coloração, visagismo, e, enfim, o que a gente vive aí no dia a dia da consultoria de imagem, né? Certo, que bom, Érica. Obrigada. Uma honra estar aqui com vocês para falar sobre esse projeto tão lindo e aí é o futuro da coloração pessoal, né? Exatamente. Então, fico muito honrada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Érica. Primeiramente, Lu, obrigada pelo convite. Realmente a gente ainda está no clima meio, né, de Fortaleza da conferência. A gente ficou com essa emoção que a gente trouxe de lá. Foi tudo muito bom, muito especial. E eu sou Silvana Lopes, sou consultora de imagem, visagista. Eu atendo essa questão do rosto, né, do visagismo, da morfopsicologia e da consultoria de cores. E como a Lu falou, né, como facilitadora da estúdio, eu fiz já muitos testes dessa fase beta da ferramenta, né, Lu, nessa fase de Sim. teste. Então, nós fizemos muitos testes, testes que muitas vezes eram mais difíceis, como muitas vezes no presencial também. Nós pedimos uma segunda opinião de uma outra consultora para ver se o nosso teste batia e no final a gente viu que é uma ferramenta muito, muito bacana, vai ser muito importante na coloração pessoal ter essa ferramenta digital. Nós sabemos que muitos consultores de imagem que fazem essa análise visagista também fazem no digital, fazem análise virtual e faltava uma ferramenta para a gente se sentir mais seguro em relação ao colorido da pessoa, em relação ao contraste, temperatura, para direcionar para uma maquiagem, para uma mudança de cabelo, né, pelo colorido da pessoa. Até que o aplicativo, né, nada mais é do que o seu colorido, achei lindo o nome também. A verdade ele é isso, né? somar, a gente né, trabalhava muito só forma, né, Sil, e faltava a questão da cor. Isso. Então, muito obrigada, Sil, parceirona, Érica, bom que tá aqui, fico muito feliz de ter você próxima, né, assim, a gente, na pandemia, a gente acabou meio que se dispersando, né, a gente estava muito no ambiente um pouco mais distante, só se seguindo nas redes, e o astral que teve lá em Fortaleza foi muito gostoso, porque a gente se reviu várias pessoas queridas, a gente teve a chance de aprofundar o conhecimento, mas de aprofundar os laços, né, esse network, então foi muito, muito gostoso. Eu acho que contou muito o conteúdo que a gente levou, mas essa proximidade, essa energia positiva, né, eu vim assim com o coração tão feliz, tão alegre, né, receber tantos feedbacks bacanas. Então vamos lá, gente, vamos começar. Eu vou começar falando um pouquinho para vocês, explicando um pouco desse posicionamento. Então, queria trazer para vocês a seguinte questão. Eu me posiciono dentro da Estúdio Imagine como uma pioneira dentro do mercado da coloração pessoal, porque eu fui a primeira empresa no Brasil focada na coloração pessoal.
Antes de mim, pessoas deram cursos de coloração pessoal, trouxeram a coloração pessoal para o Brasil, mas eu tive essa primeira empresa em desenvolvimento de treinamentos e desenvolvimento de produtos. E é o que eu trouxe muito lá dentro do nosso mercado de coloração pessoal, que eu trouxe lá na conferência, que a gente acabou desenvolvendo um produto e desenvolvendo um treinamento. Então, dentro disso, cresceu o mercado, porque as pessoas têm hoje condições de trabalhar, porque tem a entrega, não só do conteúdo dentro do serviço, mas os produtos também. E esse mercado cresceu, graças a Deus, né? Não fui eu que criei o método sazonal expandido, esse método já existia. O que eu fiz? Eu interpretei este método para nossas peles. Então, trabalhei muito a questão da pele oliva, a questão da gente trabalhar o contraste da pele negra, a gente entender esse roteiro do teste, fiz uma roteirização do teste. E essa maneira de falar da coloração pessoal, de trazer a maquiagem, de trazer o cabelo, encantou não só os brasileiros, como também quem mora lá fora. Então, a gente tem um mercado muito bacana. A Erika dá aula na escola, na Fashion School, e as pessoas estão muito interessadas, né, Erika, de como funciona essa maneira do brasileiro usar cor, tá? Então veja, esse sempre foi o meu posicionamento. Em relação a se fazer o teste digital, eu sempre falei que eu não fazia e que eu imaginava, né, que eu tinha que ter uma ferramenta para a gente fazer isso, né? O que eu vejo e penso, a hora que eu fui fazer os meus cursos online, o que eu faço no online e no presencial é o mesmo conteúdo, só que a entrega é diferente. As técnicas são diferentes, o jeito de o tempo que você fica com o aluno é diferente, porque são ambientes diferentes e são maneiras diferentes de se fazer essa entrega, tá? Da mesma maneira, gente, a questão do nosso teste. O teste, eu posso dizer humildemente para todo mundo que quem divulgou e trouxe essa importância do método sazonal expandido das 12 estações fui eu. Aqui no Brasil, isso começou a se desenvolver com muita força, as pessoas acabaram crescendo dentro desse método, tanto é que é o que mais a gente tem, as outras empresas que trabalham muito dentro desse método, né? E eu trazer ele para o digital, eu falava, será que vai ser a mesma experiência? Será que a gente vai conseguir visualizar todas essas características? Como eu sempre me posicionei, né? Se a gente pegar um post meu lá de 2021, eu acho que até o Michel tem aqui, ele vai colocar nas telas para vocês visualizarem esse post. Daqui 2 minutinhos. Eu falava aqui, gente, eu não acredito, né? Eu não faço o método sazonal expandido online pelos seguintes motivos. A gente tem a questão da distorção das câmeras, a gente não sabe como a pessoa está tirando essa foto, como que a gente padroniza essa foto, né? Então, eu acredito que tem uma maneira da gente atender online? Tem, né? Como que é essa maneira de atender online? Então, desde 2018, o Congresso Latino da Associação foi 2018, né, Sil? Foi 2018. Então, nesse congresso eu já fiz uma apresentação lá falando o quê? Gente, olha, tem como a gente entregar conteúdo de cor para as nossas clientes, mas que não é o teste. A gente consegue fazer as cores universais, a psicologia das cores, a combinação das cores e a parte do contraste. Então, sempre falei, e para as minhas alunas que fazem curso comigo, nos cursos eu sempre falava, gente, como é o atendimento online? Como que a gente vai fazer essa entrega? Como que a gente cobra? Então, quem foi minha aluna sabe que eu sempre trouxe esse posicionamento, tá? Muito bem, alguém está falando aqui que está travando, Michel. Será que está tudo ok, gente? Só queria saber se está tudo ok, se está travando ainda. Clarinha que está aí no apoio, você está ouvindo, tá? E muito bem, e a gente começou a estudar como aprofundar esse atendimento digital, né? Para mim, o método sazonal expandido, ele funciona no ambiente presencial, ele é uma experiência mais completa. A gente fala da intensidade, a gente fala da profundidade, porque a intensidade, gente, a gente percebeu que muda muito com a câmera. A intensidade a gente não consegue, tanto é que nas fotos a gente não consegue ver se uma pessoa tem uma pele mais intensa, mais suave, porque é uma diferença muito sutil presencialmente e digitalmente fica mais sensível ainda. Tá? A parte da profundidade, esse contraste médio para alto pode estar numa cartela de estações claras, como pode estar numa estação escura. Então, dizer se a pessoa é mais escura ou mais clara também é mais sensível,
tá? Então, o que aconteceu? A gente andou um passo a mais. A gente trabalhava com contraste e a gente passou a ter, além do contraste, a gente trabalhar a temperatura, tá? Então, a gente fez esse avanço dentro dessa ferramenta, que ainda está numa fase beta, ou seja, a gente está em teste e justamente é uma ferramenta disponível para quem é da comunidade Estúdio Imagine, que está dentro do Color Mais, e essa comunidade está testando, ela está usando a ferramenta para justamente a gente ver o quanto né, assim, as dúvidas que vêm dessa comunidade, como a gente vai trabalhar isso e tudo mais. Aqui tem o post, vocês estão vendo na tela, né, porque não funciona. O teste de cor virtual, realidade ou ficção científica. Então a gente fez esse post, fez um outro falando das questões, né, que a gente não conseguia ter a mesma entrega e que a chance, nunca falei que era charlatanismo, nunca usei essa palavra, gente, eu nunca falei, né, de maneira nenhuma, mas eu sempre falei que a chance de distorção e de erro muito aumentada. Tá muito aumentada e que é o que a gente percebia nos testes que vinham aqui pra gente, que às vezes uma pele oliva passava batida, a intensidade não se enxergava tão bem, tá? Então fui estudar, gente, como tudo que eu fiz, o método sazonal a gente estudou e trouxe uma maneira de aplicar aqui para vocês nesse mundo offline e comecei a estudar então essa ferramenta digital. Não sou pioneira, não fui eu que criei o método sazonal expandido, como não fui eu que criei uma ferramenta digital, não sou pioneira nisso, né? Eu criei sim, mas agora depois de existir várias. Aliás, as primeiras ferramentas digitais que existiram estão lá nos sites antigos dos Estados Unidos, né? Quando a gente ainda nem tinha blog, não tinha site, não sei se vocês chegaram a acompanhar isso. Antigos, né? Tinha lá o site, mande a sua foto por e-mail, a gente vai analisar a sua foto. Então, gente, isso não é uma novidade da gente, isso já existia. E assim, como eu sou super aberta para outros assuntos, a gente fez lives discutindo sobre se a pele oliva era quente ou fria, lives falando se a cartela mudava ou não. A gente está aqui também para discutir sobre quem trabalha com o método digital, o sazonal expandido digital. Eu não me sinto à vontade e vejo que a distorção de cor é muito grande. Mas se você trabalha, vem pra cá, vamos fazer uma live junto, eu vou adorar, gente. Sabe por quê? Quanto mais o mercado cresce, mais vertentes vão ter, mais pessoas trabalhando. Então a gente tem que respeitar o trabalho de todo mundo, tem que entender o trabalho do outro, então, e tem mercado para todo mundo, tá? Como os testes digitais lá dos anos 90 não acabaram com o mercado presencial, né? Eu acredito muito nisso agora, gente, né? Essa ferramenta é uma nova maneira da gente trabalhar, não é a mesma maneira. A minha entrega a gente até criou chamando Minha Coleção, né? Então lá no aplicativo a gente tem as cores universais, para quem não sabe é só cartela, aquela pessoa que quer trabalhar, quer trazer cores para o seu visual, mas não tem dinheiro para investir, não sabe se funciona, quer experimentar um pouquinho mais de cor, tem as cores universais. Daí tem a ferramenta digital. Essa ferramenta digital está disponível para quem é do Color Mais com custo zero, gente. A gente não está ganhando nada com isso, custo zero. É all inclusive, o material a gente vai ter como um acesso exclusivo para quem é da comunidade, onde a gente vai abastecer essa comunidade de mais informações, de lives, de aulas, de masterclass, para sempre estar atualizando essa comunidade. Como quem quiser fazer o teste para ter o diploma do MEC, vai ter disponível lá os assuntos que a gente atualizou até hoje. Então você vai se inscrever, vai assistir todas essas aulas e vai estar nivelado dentro da Estúdio Imagine. O custo, zero, gente, tá? Então eu quero ver o mercado crescendo. Coitado, não tô deixando nem as meninas falar, mas esse comecinho eu tô explicando. Então, na verdade, é essa tranquilidade da gente pensar que uma ferramenta, né, são serviços diferentes, pessoas diferentes que vão contratar, como eu sempre digo para vocês, dentro do presencial a gente já pode fazer o teste mais enxuto, um teste mais profundo, com mais horas, mais produtos inclusos ou não. E agora a gente tem a chance de atender aquela pessoa que faz uma análise visagista à distância e quer ter o seu produto, a Érica já está com o cliente agendando, querendo fazer, as pessoas estão muito curiosas para saber como vai funcionar. Tá? A nossa comunidade, gente, a gente vai ter uma masterclass explicando sobre isso. A gente lançou, deu um tempo para vocês baixarem, testarem, olharem, para daí a gente fazer essa masterclass com as dúvidas que vocês já tiverem, tá? Então veja, existe mercado para todo mundo,
O pioneirismo de trabalhar com coloração pessoal, o meu pioneirismo é de ter uma empresa dentro do nicho de coloração pessoal e trabalho com produtos que já existiam. Só que eu trouxe uma ferramenta, como eu interpretei o método sazonal expandido 12 estações e trabalho da minha maneira, o digital também eu trouxe uma interpretação e dentro do que eu senti segurança em trabalhar, tá? Então, uma coisa muito importante, eu vou deixar para falar depois, a questão que não tem correlação, não tem como dizer a pessoa, a gente tem lá uma classificação de peles que é dia quente, dia frio, noite quente, noite fria. Não é uma leitura das 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, não. Não tem correlação de um método para outro, porque existem contrastes, como eu, que sou uma pessoa de outono suave e que eu dei um dia quente. Então, eu seria uma primavera, então não tem essa correlação. Como tem pessoas de verão suave que deram uma noite fria. Porque os contrastes têm essa diferença, tá? Tem essa variabilidade, tá certo? Então, não tem uma correlação. Não façam pensando nisso, gente. Não é o método sazonal, não é o sazonal expandido, é o método Minhas Cores, no ambiente digital, que a gente vai trabalhar de uma outra maneira. Então, eu queria agora falar primeiro com a Sil, que a Sil fez os seus testes, queria que você trouxesse um pouco da tua percepção. A gente, antes de lançar a ferramenta, a gente fez mais de 500 testes, tá? O pessoal das facilitadoras, o pessoal aqui do time foi testando, foi falando, foi vendo e foi dando feedback para mim e para o Hélio, que está muito envolvido nesse projeto, e queria que a Silvana trouxesse o seu ponto de vista. Com o maior prazer. Eu devo de antemão dizer que, é claro, assim como qualquer novidade, principalmente nesse mundo digital, sempre que vem para nós, a gente fala, como assim? Né? Então eu acho que isso é muito natural, é natural do ser humano primeiro ter esse bloqueio. Isso foi com Uber, né? Com Netflix. A gente sempre tem um medinho, né? Sim, e como vai ficar o que já existia, né? E até que nós baixamos o aplicativo e começamos a testar. E que experiência incrível! Né? E eu gostaria que vocês fizessem o mesmo, né? Baixassem o aplicativo e começassem a testar. Porque assim como no presencial, né, na coloração pessoal de método sazonal expandido, a gente precisa sair do curso e começar a testar, testar nosso olhar, treinar, porque uma coisa que é importante ressaltar para quem ainda não conhece é que nós fazemos o teste, né, Lu? Exatamente. Não é por algoritmo. Exatamente, não é uma inteligência artificial que está ali atrás fazendo o teste por nós. A gente confia no olho da consultora, ou seja, a gente treinou vocês e a comparação que você faz no ambiente offline, no mundo aqui, os dois são reais, né? Mas ao vivo e a cores, é o mesmo olhar que você vai ter. Então, a gente não usou de uma inteligência artificial. Exatamente, isso é muito importante, porque precisa ser a profissional com olhar treinado para conseguir escolher qual cor mais harmoniza com ali a foto da cliente. E eu sempre, assim, gosto de eu tirar uma foto mostrando. Então, eu coloquei uma blusa cinza, fui num ambiente neutro, com um fundo neutro, tirei com uma embalagem com uma cor que todo mundo conhece, né? Muitas vezes uma latinha de Coca-Cola, uma embalagem de uma água mineral, alguma coisa que a gente sabe qual é o tom de vermelho, qual é o tom de azul daquela embalagem. Ter uma referência, né? Ter uma referência. A gente trouxe isso, né? A gente vai pedir a foto da cliente com essa referência. Isso. Então, a gente recebeu a foto, essa cor aqui da Coca tá errada. Tá muito aberta, esse verde tá um pouco escuro demais, né? Isso ajuda, né? Ajuda muito para não ter essa distorção de imagem, que era uma coisa que era uma preocupação da Lu desde o início, essa questão da distorção de imagem dos celulares. Então, eu fiz uma foto minha do jeito que eu queria, fiz com a embalagem, fiz sem embalagem e mandei para as clientes, né, eu queria que elas mesmas tirassem as fotos delas, né, eu não usei fotos que eu tinha ali na minha galeria já de testes que eu já tinha feito, eu pedi realmente para elas tirarem a foto, algumas eu pedi para tirarem novamente, então todas arrumaram ali uma blusinha cinza, eu achei incrível isso, todas encontraram ali um fundo neutro,
Algumas falaram, olha, eu vou conseguir só de dia fazer essa foto. Então, eu falava, tenta não fazer no sol estourado, no meio-dia, né? Ou faz um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, e a questão também da gente fazer essa foto, o grande ingrediente, né, é a pessoa fazer essa foto com uma luz interessante, travar na tela do celular também, para que não tenha nenhum filtro, como você falou. Exatamente. Então, quer dizer, e assim, pedir mais de uma foto, às vezes, faz mais de uma foto, né? Sim. E é incrível quando a gente começa a aplicar o teste, que parece que a gente está fazendo uma coloração pessoal mesmo, né, Érica? É muito gostoso. As dúvidas são diferentes, Sil? As minhas dificuldades, por incrível que pareça, são as mesmas. E, de verdade, para mim isso valida a experiência digital, né? Porque, sendo as minhas dificuldades as mesmas de um presencial, logo temos ali problemas iguais, soluções iguais, que só uma consultora treinada consegue resolver. Entendi. Né? Então, quando tinha uma pele com um pouco de rosácea, algumas peles negras, orientais. Porque a gente tem dificuldade no teste presencial. Nós temos dificuldade no teste presencial e realmente no teste digital foi da mesma maneira, na experiência digital foi da mesma maneira. E as clientes, amigas amaram o resultado. Isso é muito, muito bacana também. Algumas que não tinham oportunidade de fazer o teste presencial. Porque essa ferramenta você está disponibilizando gratuitamente para a comunidade, mas esse teste, como é feito só por um profissional com um olhar, esse teste tem que ser muito bem cobrado, né, Lô? Não é porque é uma... Sim, é uma ferramenta. Claro que ele é um teste mais raso, se assim a gente pode falar, né? Mas vai ter o teu serviço, né? O teu olhar. O teu olhar, você vai ter um tempo para analisar, você pede uma outra foto para cliente, conversa com ela, então você vai ter um trabalho envolvido. Talvez não tenha uma alocação de espaço, você vai ter alguns custos a menos. Mas vai ser cobrado sim, né, gente? Sim. Olha, na tela a gente colocou aqui duas coisas para falar para vocês. Tem um QR Code que sempre está aparecendo aí para que vocês baixem essa nova versão do aplicativo, tá? A gente tem uma nova versão, a versão antiga vai ser desativada, tá? Vai demorar daqui um mês mais ou menos, a gente vai ter tudo só no novo aplicativo. Então, por favor, avisem as clientes de vocês, as pessoas que vocês mostram o aplicativo para baixar essa nova versão, tá? Gente, vocês estão perguntando aqui, vai ter treinamento sim, a gente vai fazer uma masterclass explicando sobre as dúvidas que vocês tiverem, mas o que é muito importante, baixe o aplicativo, acesse a ferramenta, veja as dúvidas que vocês têm, tá? Para nessa masterclass a gente tirar todas as dúvidas de vocês. E a ideia, sim, as cores universais estão disponíveis lá gratuitamente, tanto a cartela de cores como a vitrine de produtos, mas essa ferramenta é para você da comunidade participar. Gostaria muito de pedir uma lisura, uma delicadeza, assim, um favor para quem é da comunidade. Por favor, não transforme essa ferramenta em rios, em brincadeira, sabe? Ela é uma ferramenta exclusiva para a gente trabalhar como uma ferramenta de trabalho mesmo, e não, vamos brincar aqui de coloração, não, por favor, tá, gente? Então, assim, ela foi feita com muito carinho, demorou muito, custou bem caro, né? Mas, enfim, a gente faz justamente para implementar esse trabalho. Uma coisa importante ressaltar, eu vi o Hélio comentando ali, que todos podem baixar o aplicativo, mas esse acesso à experiência digital só as consultoras terão. A experiência digital, assim, não é que eu vou entrar lá e eu vou fazer isso. Não, gente. É um serviço que a consultora formada pela Estúdio Imagine, que está no Color Mais, vai ter acesso e vai vender dentro de mais um produto. E o cliente não tem acesso a isso. Não. Você vai depois compartilhar com o cliente o resultado do teste. Inclusive, você vai receber um acesso para você baixar no seu celular. E você baixa uma vez só, porque é para você usar, é uma ferramenta exclusiva. Então, a gente fez isso para quem foi formado na Estúdio. Porque se a gente está falando que a gente não está usando uma inteligência artificial, que a gente conta com a análise e o diagnóstico da consultora, ela só
para ela que eu vou liberar e direcionar. Como para quem está lá no Color Mais é quem fez a formação com a gente. Exatamente. Claro que tem gente que compra material comigo, eu sou muito grata, mas a gente tem, né, ali a comunidade. Né? A gente tem hoje, o nosso curso está com 65 horas, a gente tem uma profundidade em tudo que a gente ensina, né, tem assim um material de apoio muito rico e a gente quer fortalecer essa comunidade. Todos os meses a gente vai ter treinamentos para vocês, lançamentos dos produtos em primeira mão, coisa que a gente acabava, né, assim, não fazendo muito. Então a gente vai fazer desse modo. O acesso a essa ferramenta é gratuito, gente, não tem nenhuma cobrança. O aplicativo é gratuito, a ferramenta é gratuita, então faça bom uso dela e coloque no seu menu de serviços mais um atendimento. Até tem gente que vai vender, tipo, como usar as cores universais e vai vender um tipo de serviço também, então depende da sua habilidade comercial de fazer isso. Exatamente. Tá? Agora eu queria perguntar para a Érica, como foi receber essa novidade, né, que a gente trouxe lá na conferência? Qual foi o impacto que a Érica já saiu postando nas redes, que ela é super digital, né, gente? É muito pioneira. Conta um pouquinho pra gente. Não, é que eu sou ansiosa. Gostei, eu sou ansiosa, gente. Eu admito que eu sou. Não, enquanto você começou a falar, eu olhei qual que era o aplicativo, baixei na mesma hora. A Chloe e Gaia estavam do meu lado. E eu já fiquei, o que é isso? Me explica. Pelo amor de Deus. Que ela participou, enfim, dos treinos antes e tudo mais. Mas na hora que eu fui muito impactada, porque eu sempre... Inclusive, eu tenho um episódio do podcast que eu fiz recentemente, que eu falei, gente, é impossível fazer teste online. E quando eu vi o aplicativo, eu falei, não, para tudo. Porque agora eu vejo uma luz no fim do túnel. Porque, sim, eu acho que caminha... A gente tinha que ter uma ferramenta para algum atendimento online. Eu entendo, e na mesma hora ficou muito claro para mim que não era o método sazonal expandido. São coisas totalmente diferentes. Você, consultora que está assistindo, são entregas completamente diferentes. E eu acho que uma não anula a outra. Pelo contrário, acho que você até pode fazer as duas entregas para uma mesma cliente. Exatamente. Né? E aí eu fui impactada, já baixei na hora e já comecei a testar. Eu adorei, né? Fiquei fascinada. As minhas mesmas dificuldades, o que você falou, as dificuldades que eu tinha no presencial continuaram no online. Foi assim, a mesma sensação. Aquela pele desafiadora, aquela duvidazinha que bate, aquela pele neutra também, aquela neutra fria, neutra quente. E a temperatura fica ali e fala, ai meu Deus, e agora, né? Como tem no teste presencial, gente. Quantas vezes a gente pede para voltar, para refazer o teste, a gente repete durante o curso, né? Sim, até da pele, foi muito engraçado, eu fiz um teste, até vindo pra cá, que dava a hora que eu colocava uma cor quente, uma cor fria, depois uma cor quente, uma cor fria. Aí eu falei, essa pele deve ser neutra. Porque você vai um outro, né? Aí eu falei, acho que isso é neutro. Mas é muito bacana você falar isso, porque assim, acho que é bacana você explicar para a tua cliente que o diagnóstico da temperatura pode ser inconclusivo, né? Pode ser uma pele mais desafiadora, que você fala, olha, não estou segura para entregar esse resultado de temperatura, vou entregar para você só o contraste. Então, acho que a gente está construindo tudo isso, né? E aqui está a questão da participação da comunidade. Lá na conferência, uma hora eu falei, olha, gente, agora eu vou jogar para vocês, eu quero que vocês me desafiem, né? E todo mundo ficou impactado e eu adorei, porque todo mundo, olha, Luciana, eu estou pensando em fazer isso, olha, eu estou pensando em fazer. Eu falei, adorei, porque todo mundo saiu cheio de ideias e pensando no fazer, né? E é isso mesmo, gente, nós estamos construindo esse mercado, nós somos pioneiros nessa área de coloração pessoal, você que está me assistindo, as meninas que estão aqui, e a nossa contribuição é muito importante para esse crescimento, né? Eu, na mesma hora, já comecei a pensar em serviços, porque o que acontecia comigo? Eu já atendia muito no online, né? Desde a pandemia eu atendo muito no online. Eu tenho clientes que estão em São Paulo, que preferem o atendimento online, lógico, a coloração a gente faz presencialmente, mas o restante a gente faz online, e eu fazia muito contraste, né, no online. Então, a ferramenta, a primeira etapa, né, é de contraste. Eu achei fascinante, porque ela ajuda você, né, no contraste. Então, facilitou a minha análise de contraste. Então, eu achei que ficou mais fácil. E dá para fazer algo até híbrido, porque no presencial, quando você está ali passando os tecidos, a gente começa pelo contraste. Se você estiver um pouco na dúvida, você pode tirar uma foto, pôr no aplicativo. Usar a ferramenta para usar dentro do método sazonal. No presencial. Do sazonal. Então, eu achei incrível, assim, mesmo quem a princípio não queira usar a experiência digital, vai usar o contraste
contraste da experiência digital ali no presencial, Sim. porque não tem saturação de cor quando você coloca no preto e branco. Então é uma foto que automaticamente já passa para o preto e branco e você consegue graduar ali o seu contraste e dar automaticamente o resultado. Sim, com certeza. É incrível. Aí você consegue checar se o que você está vendo, né, aqui no presencial bate com o digital. Sim, aquelas peles de temperatura diferente, talvez mais desafiadoras, pode te ajudar também com essa ferramenta, né? É que o contraste, gente, para quem não sabe, que ainda não viu, ele Boa, calcula automaticamente. Você coloca lá o número, por exemplo, da pele. Tem uma bolinha do lado da foto que aparece o tom da pele. Aí você coloca lá número 1, número 2, a cor do cabelo, cor do olho. E aí ele calcula para você sobrancelha e ele calcula para você. Então facilitou muito uma entrega que eu já fazia, né? Então isso eu já adorei porque é um up, né? No que eu já entregava. E eu acho que a gente pode, e inclusive eu conversei com muitas consultoras lá, como agregar esse serviço no que a gente já faz. Sim. E eu vejo muitas possibilidades. Eu acho que você pode vender ele apenas como uma imersão de cores mesmo. Eu falo que não é, já andei conversando com muitas clientes, não é o método sazonal expandido, eu deixo isso muito claro, mas é uma maneira de a gente estudar as suas cores, né? Então eu acho que a gente pode ser vendido assim, como também com outros serviços, com visagismo no online, para quem faz visagismo no online. Mora longe, né, Erika? Tanta Sim. gente que quer, você que atende muito público de Portugal. Sim. Então, assim, tem pessoas que estão distante da gente, que talvez não tenha uma profissional na cidade dela e que queira fazer com você. Sim, né? exatamente. Então, isso é bem bacana. Então, assim, gente, o que a Erika falou, achei bem bacana, de que oferecer, a gente vai ver o perfil da cliente, vai ver qual dos serviços vai oferecer. Os dois serviços têm o seu valor, porque tem o seu conhecimento, o seu olhar ali. A gente colocou mais de 15 telas, então tem telas com cor de pele, com cores mesmo, com cor de maquiagem. De batom tá de batom, incrível. a gente colocou cor de batom, cor de blush, então até é bom quando você manda para a cliente para ela visualizar o que combina com a pele dela. Você mesmo vai eleger qual o tomzinho da pele, qual o tom do cabelo. Então a gente ficou pensando muito tempo nessa maneira de ser mais fácil, que seja um teste assim que realmente tenha várias, que a gente esgote as possibilidades. Dentro do teste presencial, eu trouxe um caminho de testes, né? Eu juntei o contraste com o tonal, com o sazonal. Ele ficou mais longo o teste, mas tecnicamente a gente entrega um resultado mais seguro. E eu quis fazer a mesma coisa no Minhas Cores. Ele tem mais telas e a gente consegue, então, fiquei na dúvida dessa cor, fiquei na dúvida dessa outra. Então a gente consegue, alonga o teste, mas a gente tecnicamente entrega melhor. Sim. Né? E assim, as primeiras, a quinta gente, a gente começou a fazer essa correlação. Falei, gente, não tem essa correlação. Né? Então, por exemplo, vamos falar aqui das pessoas que vão estarem, não bate com a sua cartela. As pessoas de primavera brilhante, que são peles negras, que são peles de alto contraste. As pessoas de outono suave, que ficam bem nas cores mais claras, que tem um contraste menor. Os verões, que tem um contraste um pouco maior. Muitas vezes um inverno brilhante é um médio contraste, que o cabelo é um loiro escuro, castanho claro. Loiro escuro não, mas castanho claro mais, né? Então, esses resultados a gente vai mudar, quer dizer, não vai ser exatamente igual ao método sazonal expandido, porque são contrastes que tem uma pessoa que tem, por exemplo, eu que sou mais clarinha, eu tenho a suavidade muito presente, mas eu sou muito mais clara. Então, ali a gente trabalhou muito mais dentro do contraste. A intensidade a gente não trouxe, porque é uma característica mais difícil, mais desafiadora e que a gente consegue trabalhar também com as clientes uma maquiagem de intensidade intermediária, uma roupa de intensidade intermediária e tudo mais, né? E a profundidade a gente trabalhar, não, você pode usar o preto ou não usar o preto, a gente também ficou nessa questão de não classificar como cores muito claras ou cores muito escuras, porque tem essas variações dessas cartelas, que a gente sabe que é a terceira variável das 12 estações que a gente trabalha. Tá? Então, dentro disso, é isso que a gente estava fechando muito dentro do conteúdo e que ficou muito bacana, e a gente falou, Minhas Cores não tem a correlação. Então, não comece fazendo o teste querendo trabalhar e fazer a comparação de um método e outro. Você pode ter uma pessoa que fez com você o teste, a verão suave vai dar uma noite fria, e como eu sou uma pessoa de outono e que dei um dia quente. Tá? Você deu dia ou noite? O meu deu noite quente. Noite quente? Era um contraste médio, né?
E eu sou uma primavera quente. Olha lá, então, também. né, inclusive foi, o primeiro teste que eu fiz foi em mim, né, que bom. e aí eu falei, não bateu. Aí na hora, eu escutei você falando, né, ali, depois que você apresentou, que não tinha uma correlação. E eu conversando com outras facilitadoras, aí eu vi que realmente não tinha uma correlação. São coisas completamente diferentes, né? Então, é isso que eu falei e ressalto aqui. Não é o método sazonal expandido, é um outro método. Então, e eu fiz com outras pessoas que eu já sabia a cartela, algumas até iam para o caminho, mas outras não. E eu entendi que era muito o contraste. O contraste, eu acho que ele é o grande... Não estou falando que os outros não, mas ele é o grande rei ali. Sim, né? Ele que direciona muito a questão do contraste. Então, que é uma etapa que eu acho... Pelo menos eu tenho facilidade com contraste. Acho que tem pessoas que têm mais dificuldade, outras não, né? Mas... E facilitou muito o contraste, como eu já disse. Então, e assim, eu fiz já cartelas de pessoas que eu não sabia. Então eu já fiz, bacana. Já pedi fotos de pessoas, inclusive hoje eu fechei algumas colorações, já pedi foto para minhas clientes, elas já me mandaram, eu já fiz o teste delas, guardei para depois eu ver, para a gente estudar. E compartilha com a gente, né? Com certeza. A ideia é de vocês compartilharem com a gente, né? Gente, ó, para quem está aqui vendo a gente, quem se formou pela Estúdio Imagine e não está no Color Mais, entre em contato aqui com a gente, tá? E a gente vai te dar toda um link para você entrar. Uma coisa boa que a gente trouxe agora nesse nova versão do Color Mais, você pode mudar sua foto, você pode mudar o seu telefone, pode mudar o seu Instagram, porque antes você tinha que mandar os dados pra gente, a gente atualizava e voltava. Então agora não, a gente te dá um link, você entra lá e você faz a sua atualização. Então isso é muito bacana, que você pode fazer, por exemplo, uma cliente, uma consultora que atende em São Paulo, ela vai passar uma temporada na Espanha, ela pode colocar o endereço dela da Espanha, a localização vai ser por lá, porque ela mudou por 3 meses, ela pode fazer isso, tá? Outra coisa, a gente classificou as consultoras também por cartela de cores, porque tinha muito assim, Luciana, eu sou uma primavera quente, eu queria pessoas que são consultoras que são primavera quente para me inspirar. Então, a gente também fez essa classificação para a gente ter as pessoas se inspirarem nas consultoras que têm a sua cartela. E também a gente fez por classificação de atividade. Então, você que fez o curso comigo, mas é maquiador, então você vai estar lá como maquiadora. A pessoa que trabalha com beleza, com cabelo, vai estar lá como cabelo. Então, também possibilidade de atendimento, porque a gente faz a consultoria e quer saber quem faz o cabelo, quem faz a maquiagem. Então, venham para o Color Mais e façam essa classificação que vai ser muito bacana, né? Então, vai ser muito interessante a gente trabalhar assim. Então, venham, façam... Aqui o nosso telefone está uma loucura, todo mundo querendo saber, meu Deus, mas eu tenho a formação, por que eu não estou no aplicativo? Porque a gente deixa muito à vontade a pessoa, né? Eu quero entrar, eu não quero entrar. Então, a gente tem lá 2.500 pessoas no aplicativo, mas a gente tem mais de 6.000 alunos. Então, pessoas, às vezes, que fazem o curso e tem uma loja, ou que tem uma confecção, ou que tem um ateliê, ou que faz joia, que não quer participar. Mas a gente, né, deixa lá uma vitrine de produtos mesmo, tá? E eu acho interessante até falar também que eu já comecei a pensar como consultora como vai ser a entrega desse serviço. Porque eu acho legal, vem uma ferramenta e às vezes pode ser a dúvida de vocês, tá? Primeiro, né, a dúvida que surgiu muito lá, como que eu vou vender esse serviço? Então, eu acho que com visagismo online, com estilo e cor, eu acho que é um combo que funciona bem. Muito. Ele sozinho também, dentro da consultoria de imagem completa também funciona. E eu já comecei a pensar no que eu vou entregar. Então, dá pra gente abordar maquiagem por causa do contraste. Então, né, que tipo de batom mais claro, mais escuro. A gente sabe que tem uma correlação ali de contraste com uma profundidade. Então, a gente consegue fazer uma entrega, né, por exemplo, de óculos, que tipo de óculos, de armação. Então, a gente consegue também fazer uma entrega bem interessante para cliente. Não é só dar um print na tela e mandar e falar, você é noite quente e morre ali. Eu acho que a gente tem que pensar na entrega. Bom, vamos fazer aqui um spoiler, que a gente, lá na conferência, a gente apresentou a pesquisa que a gente fez em 2021, né? E um dado que eu trouxe para quem estava lá é que 1/3 das pessoas que recebem a cartela de cores não colocam em prática. Então, esse é um resultado impactante para mim. Falando, nossa, como assim as pessoas... Então, assim, essas pessoas foram atraídas pelo assunto, gostaram, mas não colocam em prática.
E é justamente isso que você está falando, né, Erika? Eu só entrego a cartela no presencial, entrego a digital ali as suas cores, né, que são a metodologia Minhas Cores, mas se eu não explicar como essa cliente vai usar as cores, não vai adiantar de nada, né, gente? É claro que essa explicação é mais rasa, é mais superficial dentro do Minhas Cores, né? Nossa, o método sazonal expandido a gente fala de cabelo, de maquiagem, de combinação de cores, disso e daquilo, mas é uma entrega muito interessante no digital também. Então, a gente tem que pensar nisso e tem que ter uma precificação, né? A gente estava falando, Erika, meu Deus, a minha insegurança em relação ao preço, né? Fala, Sil. Eu só queria pontuar que essa questão do aplicativo, da experiência digital, do seu colorido, elas perguntaram quanto cobrar. É o que a Erika falou. Qual vai ser a sua entrega? Então, a Erika já apontou aqui. Eu posso colocar cor de armação de óculos, acessório, batom, montar, se for um dossiê digital, né, dentro do resultado da experiência digital. Com tudo isso, eu acho que você agrega valor e a gente estava falando de um valor equivalente a R$350, nesse sentido. Agora, você tirar um print de tela e mandar, aí é uma outra coisa. Exatamente. Então, assim, gente, é uma ferramenta especial com entregas especiais, padrão Estúdio Imagine, qualidade, né? Fazer uma entrega mais ou menos, não, né? E assim, você consegue encaminhar por e-mail todo o resultado para cliente. E é claro, gente, essa ferramenta vai ser sempre aperfeiçoada. Justamente a gente está em fase beta porque a gente vai perceber algumas entregas a mais, o que funciona, o que a cliente vai querer. Então, tudo aqui a gente está trabalhando para fazer uma entrega muito melhor, né? Eu acho até legal pontuar, né? Quem vai começar a trabalhar, eu tô com o Hélio eu tô vendo aí aqui, desde que eu comecei, que sexta-feira, eu tô todo o tempo inteiro, Hélio, e se fosse assim? E se fosse do outro jeito? Eu, né, dando ideias para aprimorar até a ferramenta. Eu acho que foi muito o que você falou, a gente está em construção. Sim. E a Lu falou, até foi muito emocionante na hora, que a Estúdio Imagine somos nós é que fazemos a Estúdio Imagine. E é isso mesmo, gente. E é isso. Que está aqui, né? O que vocês trouxerem, o que a gente trabalhar é que vai crescer, né? A gente cresce muito com essa experiência da comunidade, né? Com os atendimentos, o que funciona, a expectativa da nossa cliente. Eu atendo a cliente ainda, né? E a gente troca muito entre a gente o que está precisando, o que não. E esse é mais um motivo na comunidade da gente ter mais encontros, a gente fazer esses encontros mensais para eu trazer mais conteúdos, mas vocês também trazerem as dúvidas, as dores, as vitórias, né? O que realmente, né, a gente está vendo hoje no mercado. Então é muito importante a gente ter essa percepção, né? Então, assim, a entrega daí, assim, a gente tem dentro de uma experiência digital, as Minhas Cores é uma entrega digital também, né? Então, assim, a gente tem essa coerência e, assim, é uma ferramenta que a gente andou um passo a mais. Então, a gente entregava só o contraste, a gente entrega contraste e temperatura, sendo que pode ser inconclusivo, mas com uma ferramenta realmente, assim, né? Lá no aplicativo vocês vão entrar e vão visualizar que é uma ferramenta muito bacana, bem parruda, que vai te dar segurança para fazer essa entrega. E o que a gente vai ter que bater muito na tecla com vocês é manter o padrão da foto, pedir para tirar essa foto com uma referência de uma embalagem, alguma coisa que a pessoa tem em casa para a gente ver se a cor tá batendo, se a foto não vem com uma cor muito trocada, tá? Para quem ainda não baixou o aplicativo, tá aqui o QR Code, a gente baixa um aplicativo, teste e visualize. Para você que não é consultor, mas tem mais, ele tá super bonito, a gente fez essa divisão, ele cresceu bastante, então entra lá, deixa depois os seus comentários. Então a gente trabalhar muito, a gente trouxe mais possibilidades, né? Antes a gente fazia só o contraste, tirando a foto da cliente, pedindo. Então hoje a gente fez um protocolo muito maior para essa foto, a gente trouxe como você aplicar isso dentro do aplicativo. Então ele está muito mais, assim, parrudo mesmo, ele está muito mais estruturado, tá? Então quero ver vocês lá, baixando esse aplicativo, trazendo as suas ideias e a gente vai avisar, gente, por e-mail. Então, quem é do Color Mais, fiquem atentos aos seus e-mails. A gente vai mandar uma comunicação tanto do treinamento que a gente vai fazer dessa ferramenta, como os assuntos que a gente vai deixar para trazer esse nivelamento dos cursos lá para toda a comunidade.
tá? Vai ter atualização ainda, a Lívia perguntando. Assim, Lívia, aqui na Estúdio Imagine tudo tem atualização sempre, tá? Então, assim, nenhum material continua igual. A experiência digital não vai ser diferente. Com certeza vocês vão trazer algumas ideias que a gente vai poder trabalhar e melhorar, tá? E assim, gente, volto a falar. Acredito muito nesse crescimento do mercado. O mercado tem que ser transparente, tem que ter diversidade, pensamentos diferentes, não sair copiando o que existe, né? Então, se alguém que trabalha no método digital dentro do Sazonal Expandido quer vir aqui conversar, vamos conversar. Eu sempre fui super aberta. A gente tem que ter uma mente aberta para crescer, entender desse mercado e sempre respeitei o trabalho de todo mundo. Eu posso acreditar em algumas coisas, como por exemplo, para mim toda pele oliva é fria. Dentro da minha experiência eu tenho um embasamento, mas respeito para quem pensa diferente. Então, assim, uma questão eu acredito que dá distorção e que a experiência do Sazonal Expandida no online, a entrega pode ser muito, muito frágil. Mas cada um tem o seu jeito de trabalho e vamos que vamos, tá? Então, gostaria muito de falar isso. Às vezes as pessoas não entendem muito bem o trabalho da gente e trazem uma distorção das ideias que são colocadas. Então, pensem bem, reflitam, e eu vou continuar realmente sempre pensando em novidades e trazendo, né, uma interpretação do que a gente pode trabalhar, né? Como a gente tá, Hélio deve estar falando de mim, ele está lá. Michelzinho, a gente tem mais alguns minutos ainda para fazer perguntas para as meninas? 10 minutos. Isso, temos 10 minutos. Então, a questão do cabelo, a gente vai poder trabalhar a questão do contraste, né? Contraste e até mesmo a temperatura, né, Lu? Sim, porque a grande dica, questão é quando a cliente quer fazer mechas, para que tom ir, né? O que nós já fazíamos, eu como cabeleireira, visagista, fazia no presencial. Eu fazia quando a cliente chegava e não tinha cartela de cores, para eu fazer ali as luzes, a coloração de maneira mais assertiva, eu passava o tecido de contraste e temperatura. Sendo que agora no atendimento online, né, com essa experiência digital, eu também consigo ter a questão do contraste e temperatura, se eu vou colocar suas luzes um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais fria, eu vou ter essa dimensão pelo resultado que eu tiver, sendo noite quente, noite fria, dia quente, dia frio. Perfeito, dá para fazer e agregar, né, o serviço de consultoria visagista online, porque precisa, né, Érica? Sabe, você indicar um acessório, você indicar um óculos, um brinco, um colar. Uma solução, uma né? Solução, uma solução, é o que você falou. E é incrível como a gente tem curiosidade de saber qual é a nossa cartela digital, não é? Apesar da gente ter a nossa cartela. Então, quando eu fiz e vi o meu noite quente, eu achei incrível. Então, é o que vocês chamam de, né, coleção de cores. Isso. Né? Então, dentro da minha coleção de cores, eu sou noite quente e outono escuro. Outono escuro, perfeito. Então, eu acho isso incrível. Que bom. Isso que eu acho legal. A gente passa a ter duas cartelas. Né? É uma cartela e uma experiência, exatamente, né? Duas classificações, perfeito. Então, você tem duas e você pode trabalhar as duas muito bem. Então, eu acho isso sensacional. E elas se conversam de certa maneira, né? Não é que você tem duas assim, elas se conversam, é coerente. Sim. Érica, vamos lá. Você trabalha hoje dando treinamentos no ambiente digital, né? Você atende clientes presencialmente do modo digital também. Com essa ferramenta, ou enfim, você acha que em algum momento vai acabar os atendimentos presenciais? Não, nunca, jamais. Não, eu acho que foi o que eu falei, são coisas completamente diferentes. Acho até que eu posso atender uma cliente no online e que ela pode vir um dia fazer o teste presencial comigo. Também porque acho. são coisas completamente diferentes. Você aguça isso, né? Exatamente. Também, né? Eu já vendi, né? Essa daqui é rápida, gente, ó. Vamos fazer uma live com Érica para aprender a vender. Já vendi, gente. Eu já vendi, já expliquei a diferença entre um e outro e a cliente entendeu. E eu falei, se você quiser depois fazer presencialmente, pode fazer. Enquanto isso, você fica com uma cartela que você também pode usar depois, né? Então, eu acho que o presencial nunca vai acabar. Eu acho que e a gente viu isso, até abrindo um pouco, não só para atendimento, como a experiência do presencial é importante para nós. Olha o que a gente viveu esse final de semana, né? Foi incrível, foi intenso, assim, foi incrível, foi lindo. Assim, a gente poderia ter feito esse evento de um modo digital.
E a gente só fez ele presencial porque a gente justamente queria essa vivência, essa troca, né? A experiência de estar perto do mar, de ver aquele sol, as pessoas, né, assim, fazendo uma descontraído. Quantas pessoas falam, nossa, primeira vez que eu tô num evento sem máscara. Eu falei Você falou, né? isso. Falou, é verdade. Eu falei, e realmente foi algo incrível. Então, o presencial, eu acho que nunca vai morrer. Eu acho que, pelo contrário, vai crescer cada vez mais. O mercado está crescendo muito. E eu acho que o digital vai fazer com que cresça mais ainda. Porque eu já deixei de atender muita cliente de coloração, porque era online, né? E não dava para fazer. E agora, com essa ferramenta, dá pra gente fazer. Então, eu acho que só tende a crescer o mercado, né? Sim. E foi bacana que a gente finalizou as nossas palestras no último dia com uma palestra da Camila Ian, que ela falou do metaverso, né? E é o que ela falou, gente, vai existir o metaverso, vai continuar existindo o nosso mundo aqui, e os dois são paralelos, são coisas diferentes, né? E tudo que a gente faz, um treinamento, um atendimento, é diferente. Um personal shopper que eu tô no closet da cliente é completamente diferente de quando eu tô fazendo esse processo digital, né? Então, assim, a entrega é diferente, o tempo que a gente fica com a cliente é diferente e tudo mais, tá? Então, assim, tragam as dúvidas de vocês. A gente colocou umas perguntinhas, amanhã eu vou responder, aqui eu deixei na caixinha as respostas sobre minhas cores, né, e sobre a coleção de cores. E eu tenho que agradecer muito as meninas que vieram aqui pra gente fazer esse bate-papo aqui. A gente falou, não, vamos fazer uma coisa híbrida, né? Vamos fazer a transmissão online, mas a gente está próximo para poder fazer esse bate-papo. Se obrigada por toda a sua dedicação, empenho em fazer as testagens. Erika, fez. Essa moça aqui, ela trabalhou muito. E, Erika, muito obrigada de ter trazido a ideia. Quando eu vi as suas postagens, eu falei, eu vou convidar a Erika para vir, tá muito bom de você estar aqui. Uma coisa que eu queria ressaltar é a segurança da Erika. Ela fala, porque eu já vendi, mas olha como ela fala. Primeiro, ela acredita no produto. Sim. Ela acredita tanto na experiência digital quanto no sazonal expandido presencial. Ela acredita que pode juntar os dois. Então é muito isso, né, Lu? Essa segurança e com certeza o modo que ela explicou para a cliente dela transmitiu essa segurança para a cliente. Falou, não, eu vou fazer, eu quero fazer. Sim. Então isso é muito da nossa cabeça também. Nós acreditarmos no que nós estamos fazendo, nós temos segurança por nós termos estudado tanto, né? Tem técnica por trás, tem técnica, aí quem tá, estudo. Tem treinamento, tem técnica e tem ferramenta. Isso. Então, eu acredito que agora a gente pode trabalhar muito bem. Gente, vão ter duas formas de valores, tá? O Hélio tá falando lá no grupo, lá no chat. Possivelmente a gente vai aumentar, né? Assim, a gente fala que o valor mínimo para se cobrar no teste presencial era 350, tudo aumentou. Então eu colocaria 300 a cobrança mínima no digital e 400 a cobrança mínima no presencial, porque a gente sabe que várias cidades e tudo mais, tá bom? Gente, vamos ter que acabar, né? Porque a gente está em cima da hora. Muito obrigada para quem está aqui, trouxe as suas dúvidas, e a gente vai falar muito mais sobre esse assunto, é só o começo. Baixe o aplicativo, treinem, testem a ferramenta, que eu estou aqui louca para ouvir tudo isso. Um beijo, meninas. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.